Bom dia, meninos e meninas. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco. Hoje falaremos das orações coordenadas de forma breve e nos aprofundaremos sobre as orações subordinadas. Vamos lá? Nos estudos relacionados à sintaxe, nós já falamos sobre predicado, sobre sujeito e predicado, que são termos essenciais da oração, fazem parte da sintaxe da língua portuguesa, né? Você aprende a organizar as palavras em frases para transmitir informação, né? Então, agora, imagine-se ao narrar uma experiência ou argumentar sobre um fato, você só pudesse usar períodos simples, aquele que apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, sair de casa, ter independência e muitos jovens sonham. Fica solto. Você não sabe de fato o que a pessoa quer transmitir. Já pensou um texto todo escrito só com períodos simples? Não seria mais produtivo reunir todas essas informações em apenas um período, estabelecendo relações entre elas? Como ficaria? Sair de casa e ter independência é o sonho de muitos jovens, ou muitos jovens sonham em sair de casa para ter independência. Temos aqui dois exemplos, sendo o primeiro, um deles é período composto formado por uma oração coordenada e o outro por uma oração subordinada. As orações coordenadas, são aquelas que uma oração não depende sintaticamente da outra, Na coordenação, as orações não dependem sintaticamente uma das outras. Como assim? Sair de casa é a primeira oração, porque tem um verbo, que é o verbo sair. Ter independência é a segunda oração, que tem o verbo ter como parte da oração. Então, eu tenho aí um período composto formado por dois verbos, verbo sair e verbo ter. Só que a primeira oração, sair de casa, ela sintaticamente, ela não precisa da outra para ter sentido. É por isso que ela é uma oração coordenada. Além disso, sair de casa e ter independência é uma oração coordenada porque ela também tem entre ela uma conjunção aditiva, também que vai fazer diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada. Então, a relação entre elas é demonstrada pela conjunção aditiva aí, e a primeira pode ser usada sem a segunda. Sair de casa tem sentido sozinha e ter independência também tem sentido sozinha. Já na subordinação, isso ela não acontece. Como a própria palavra diz, subordinado depende de algo, depende de alguém, depende de alguma coisa para poder ter sentido. Então, as orações de um mesmo período dependem sintaticamente e semanticamente no sentido também, Uma vai depender da outra, tanto sintaticamente quanto no sentido também. Se uma parte for retirada, a outra perde o sentido. Aqui eu trouxe um trecho de uma frase. É o sonho de muitos jovens. É o sonho de muitos jovens. Que sonho? O que é? O que é o sonho de muitos jovens? Então você vai questionar. Tá faltando alguma coisa nessa oração, É necessário que você estude. Preciso saber se você está bem. São dois exemplos de orações subordinadas. Na primeira, é preciso, você também vai questionar, é preciso o quê? Preciso saber o quê? Então, a primeira oração, que a gente vai ver mais tarde, que é a oração principal, ela depende da oração subordinada para poder ter sentido. As orações subordinadas substantivas, chama-se de substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase,
podendo ser substituída pelo pronome isto ou sua combinação com preposições, como disto, nisto, para isto, por isto, a isto e com isso. Vamos lá. Veja um exemplo para entender melhor. É importante que as pessoas valorizem a leitura. O que é importante, né? É a primeira oração. Que as pessoas valorizem a leitura é a oração subordinada de é importante. Então, nessa frase, a oração principal o trecho é importante, já que contém um verbo e será complementada pela oração seguinte, né? Então, já o trecho que as pessoas valorizem a leitura é a oração subordinada substantiva. Mas como identificar essa classificação? Trouxe de novo aqui a mesma frase. É importante que as pessoas valorizem a leitura. Valorizem, né? A gente está analisando agora a oração subordinada, que é que as pessoas valorizem a leitura. Valorize é o verbo que configura o trecho com uma oração, certo? Na oração principal, que é importante, o verbo é o verbo ser, o verbo é, né? E valorizem é o segundo verbo desse período, certo? As construções é importante ou que as pessoas valorizem a leitura faz sentido sozinhas, né? Não faz. Uma precisa da outra. Por isso, trata-se de uma relação de subordinação entre as orações, que são conectadas por uma conjunção integrante que. É isso que vai diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada substantiva. Substantiva porque essa oração ela vai exercer função de substantivo. Como assim, Pró? Ou ela vai assumir função de sujeito, de predicado, de complemento nominal e assim por diante, que também a gente vai ver na nossa próxima aula. Tente substituir que as pessoas valorizem a leitura por isto. Como é que ficaria? É importante isto ou isto é importante. Você consegue substituir pela palavra isto, então significa que a oração que vem depois de é importante, ela é uma oração subordinada substantiva. Consegue substituir? Então, pronto. Então, como transformar uma oração direta, que é aquela que é sujeito, verbo e predicado, numa oração subordinada? Aqui eu trouxe para vocês. Joana queria um carro do pai. Joana é o sujeito, queria é o verbo, tudo que tiver em azul é verbo. E um carro do pai é o quê? Um objeto direto do verbo querer. Quando a gente transforma numa oração subordinada, nós vamos acrescentar a esta frase a conjunção integrante que. Então, eu digo assim: Joana queria que o pai lhe desse um carro. A gente percebe que, além de acrescentar a conjunção que, a gente também acrescenta um verbo. Por que a gente acrescenta um verbo? Porque a oração subordinada, ela é uma oração, ela precisa ter um verbo e ela é um complemento da oração principal. Joana queria. Joana quer o quê? Ok? Na segunda frase, tem assim: é importante sua análise do texto. É importante sua análise do texto. O verbo é o verbo ser, o verbo é. Só é uma oração, só tem uma oração. Sujeito, sua análise do texto, é o verbo e importante é o complemento desse verbo.
Então, sua análise do texto é importante. Seria a frase na ordem direta. E como é que eu transformo numa oração subordinada? É importante, acrescento a conjunção que, é importante o que, né? Que você analise o texto. Então, análise, que era um substantivo na oração direta, ela passa a ser um verbo na oração subordinada. A oração principal na oração subordinada, a oração principal de uma frase é a parte que contém a informação principal, é aquela que se liga a qualquer oração subordinada, ou seja, é completada por uma oração subordinada. A oração principal é aquela que não tem sentido sem o complemento, e esse complemento a gente chama de oração subordinada, só para a gente poder fechar. É importante, é a oração principal, que você analise o texto, é a oração subordinada. Então, eu deixei destacado aí para vocês o verbo, os dois verbos de todas as duas orações. Joana queria que o pai lhe desse um carro. Então, é um período composto por subordinação às duas frases. E nas duas frases nós temos orações subordinadas. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem no meu e-mail ou uma mensagem no meu privado pelo WhatsApp. A gente se vê na próxima aula, que falaremos sobre as orações subordinadas, substantivas, subjetivas.